Boa noite, meu povo! Bem-vindos a mais uma Quarta Pro, esses nossos encontros de toda quarta-feira, 19h09, para falar sobre estratégias de marketing digital que geram resultados reais para o seu negócio e principalmente focado na venda de serviços. Quem está assistindo o replay, acompanha até o final que o conteúdo que eu compartilhei, que eu vou compartilhar agora, é extremamente rico e vai ajudar vocês a resolver um problema seríssimo que muitas pessoas passam, que é ter os posts ignorados. Quando eu planejei essa live, eu tinha planejado falar sobre um único problema, um único erro que atrapalha o engajamento dos posts de vocês. Mas quando eu fui preparar o conteúdo, eu vi que falar só desse um único erro era muito pouco, era muito vago, né? E acho que eu posso entregar mais para vocês, por isso eu separei aqui e fiz anotações para não esquecer. 6 erros. 6 erros que hoje atrapalham completamente o engajamento dos posts de vocês e que, consequentemente, causa frustração. Por quê? Se a gente não tem resultado, a gente não tem vontade de continuar. Concordam comigo? Então, enquanto o pessoal tá chegando, eu vou colocar aqui o assunto da nossa live de hoje, para que todo mundo saiba sobre o que a gente tá falando. Os erros que atrapalham o engajamento dos seus posts. Vamos publicar. Agora eu vou fixar aqui para que todo mundo saiba exatamente do que a gente está falando. Então, bora lá. Quem chegou agora me dá um ok, se estão me vendo, me ouvindo, se som tá bom, se tá tudo certo, que a gente vai começar. Como eu estava comentando, quando eu planejei essa live, eu pensei em falar sobre o erro que mais atrapalha o engajamento de vocês, né? Que mais atrapalha o engajamento dos posts. Mas quando eu fui preparar o conteúdo, eu percebi que só este erro ia ficar muito vago. Então, por isso a gente vai falar de quais são os 6 erros que atrapalham o engajamento de vocês. Os 6 erros que fazem com que as pessoas não curtam, não comentam ou principalmente não façam a ação que vocês desejam, que pode ser comprar, pode ser seguir, pode ser várias ações, tá? Então, bora lá. Papel e caneta na mão e a gente vai começar pelo erro número 1, tá? 6 erros. Erro número 1. O erro número 1, que é clássico no marketing digital, e eu falo que é clássico não só no marketing digital, ele é clássico no marketing de maneira geral. E isso acontece praticamente todas as mentorias individuais que eu dou, todas as mentorias em grupo, acontece direto dentro da comunidade Marketing Pro também, que é não dedicar tempo, não parar para entender a fundo o seu cliente. Entender a fundo o PDV do seu cliente, entender quais são os problemas que você ajuda a resolver, quais são as dúvidas que as pessoas têm a respeito do teu serviço e entender quais são as vontades que o teu público tem que você pode resolver. Quando você não para fazer o entendimento do cliente, o teu conteúdo ele fica muito superficial, porque você vai sempre falar de maneira genérica, ou de maneira mais técnica, ou de maneira mais padronizada, como todo mundo, e o teu post não gera identificação. Não faz as pessoas pensarem assim, putz, isso aqui é pra mim, isso aqui vai me ajudar de alguma forma. Deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver como funciona. Então, se você hoje tem dificuldade para produzir conteúdo, e tem dificuldade para produzir conteúdos interessantes, o primeiro ponto é mapear o PDV do seu cliente. Toda vez que você dedica tempo para fazer isso, você ganha em resultado e você ganha em larga escala nos seus resultados. E dentro do PDV tem um detalhe muito importante. Quando eu vou mapear os problemas, as dúvidas ou as vontades, eu preciso identificar ali dentro também quais são as pequenas situações do dia a dia que esse cliente está passando antes de contratar o meu serviço. Quais são os sentimentos que ele está tendo? Sentimentos ruins que ele está tendo, de medo, de frustração. Então, esses detalhes são os detalhes que tornam o post mais atrativo. São os detalhes que te tiram daquela vala comum de quem está só entregando um conteúdo e não está gerando valor de fato, não está criando identificação de fato
com os clientes, tá? Então, este é o 1 de 6 que a gente vai ver aqui hoje. O ponto número 2, que atrapalha demais o engajamento de vocês, é vocês não entenderem qual é a estrutura de um post. E essa estrutura do post, prestem muita atenção nisso aqui, ela serve para o post, ela serve para mensagem no WhatsApp, ela serve para um vídeo que você vai fazer, ela serve para um artigo que você decidiu escrever. É a estrutura que é, primeiro passo, chamar a atenção. O meio do meu post tem que gerar o desejo para a pessoa continuar avançando, desejo para ela saber mais daquele assunto. E o último passo é chamar para ação. Toda vez que você vai construir um conteúdo, que você vai construir um post, que você não respeita essa estrutura, onde está o ponto principal? Você não dedica tempo e nem vai olhar qual é a técnica, quais são as orientações para criar realmente uma chamada de atenção. Então, ou você faz um post com muito texto, ou você faz um post que passa batido, porque você não pensou estrategicamente na estrutura que aquele conteúdo tem que ter. E todo conteúdo, o primeiro passo dele é chamar atenção. Se eu não desperto interesse, as pessoas não param para me ouvir. Se elas não me ouvem, eu não consigo estimular o desejo para que elas continuem lendo até o final. Se eu não estimulo o desejo para elas lerem até o final, elas nem vão ver qual é a ação que eu estou colocando lá. Então, ponto número 1 é não dedicar tempo para entender o cliente, não mapear quem é o teu cliente. Ponto número 2, não conhecer a estrutura para escrever um post corretamente, que é atenção, desejo e ação. Esses são os 2 de 6 que a gente vai ver hoje. Ponto número 3. Esse ponto número 3, ele impacta tanto no engajamento do teu post, como ele é o principal responsável. Se hoje você tem um resultado muito abaixo do que você deseja, ele é o ponto principal, que é você não ter clareza na hora de construir de qual é o objetivo do teu post. Quando você está criando um conteúdo, né, e a gente está falando aqui muito sobre posts nas redes sociais, porque eu sei que esse é um assunto que interessa muito para vocês, mas quando a gente está entregando um conteúdo que a gente não tem clareza do objetivo dele, qual é a chance da gente errar no ponto 1, que é despertar a atenção do público? Qual é a chance da gente errar no tipo de conteúdo que a gente vai apresentar naquele material? É muito grande. Então, eu preciso conhecer a fundo o meu público, eu preciso conhecer a estrutura do meu post, saber a estrutura de um post que vende, de um post que funciona, e eu preciso ter clareza dentro da minha estratégia de qual é o objetivo daquele post naquele momento. Então, eu estou chamando para um evento, aquele post é para atrair novos seguidores, aquele post é para aprofundar o relacionamento, ou aquele post é para uma venda? Com quem eu estou conversando ali naquele momento? Dentro das minhas ações, dentro da minha estratégia, qual é o objetivo dele? Então, esses são os 3 primeiros erros que atrapalham o teu engajamento. Agora vamos para o erro número 4. Esse erro número 4 também é clássico, que é tentar fazer uma aula dentro de um único postzinho do Instagram. Tentar explicar tudo o que você sabe, tudo o que o teu serviço resolve em um único post. E o que a gente tem que pensar? Pensem como vocês consomem o Instagram. Ele é um conteúdo de consumo muito rápido. Você não fica ali horas e horas lendo o material. Se é alguma coisa mais aprofundada, você também não tem paciência, porque não é o lugar. Então, o bom post, ele tem uma boa chamada para ação, ele segue a estrutura, ele fala com os interesses do cliente, mas ele é enxuto, ele é resumido, ele aborda um único assunto, ele é feito em tópicos, ele não é com textos imensos que faz a pessoa perder muito tempo lendo. Então, sempre que você for escrever, montar, e levem isso tanto para o post, quanto para um vídeo, quanto para o Reels, vocês precisam ser mais enxutos e mais diretos. E para que a pessoa tenha interesse em continuar te acompanhando para saber mais sobre aquele assunto. Para que ela consiga captar a ideia daquele post. Então, esse é o erro número 4 dos 6 que a gente vai ver hoje. E o erro número 5
que vem junto com isso também. O erro número 5 é ser técnico demais. Muitas pessoas escrevem para elas, escrevem para os seus concorrentes. Quem aqui já não passou pela seguinte situação? Eu só atraio concorrentes para o meu perfil. Eu só atraio pessoas da minha área para o meu perfil. Eu não consigo atrair o meu público, o meu cliente. Tu pode ter certeza que se você for fazer uma análise, se isso hoje está acontecendo contigo e você for fazer uma análise, é porque os teus posts estão técnicos demais. Estão com uma linguagem que você está acostumado a utilizar, mas que é desconhecida pelo teu público. Eu várias e várias vezes me pego aqui, eu tenho isso em mente, eu tenho consciência desse problema e várias vezes eu me pego fazendo uma aula, fazendo uma live ou escrevendo um post falando com tecniquez desgraçado. E quando a gente fica usando os termos técnicos, o que acontece? A pessoa não entende. E se a pessoa não entende, ela não para nem para ver, ou ela não vai continuar vendo o teu post até o final e, de novo, não vai chegar lá naquela atuação. Então, além da gente escrever de maneira resumida, a gente também precisa escrever de maneira simples, numa linguagem usual. Um exercício que eu acho que é bem interessante que vocês façam, eu sempre procuro fazer esse exercício e para mim funciona, é você escrever o teu post como se você estivesse falando com um cliente que está na tua frente. Escreva ele como se você estivesse explicando para uma pessoa que é extremamente leiga, que não conhece nada da tua área. Então, se você junta o ponto número 1, que é parar para entender o PDV do teu cliente, entender as situações, entender os sentimentos que ele está passando hoje antes de consumir o teu serviço, você vai começar a escrever coisas que são do interesse do teu público. É o ponto 1, é o erro 1 que a gente viu. Ponto 2, se você aprende a escrever dentro da estrutura atenção, desejo e ação, pensando esse post em cada uma das etapas, poxa, aqui na capa ou aqui nessa chamada principal do meu card único, eu quero chamar a atenção do meu público. Se depois você escreve o recheio numa linguagem simples e você coloca um comando para ação e depois você vai tendo clareza de qual é o teu objetivo, aquele post é para quê? É para atrair pessoas novas? É para me relacionar com quem tá ali? E depois você vai e ver se você não está cometendo o erro 4, que é não botar toda uma aula dentro de um único post, mas botar um texto mais simples. E daí você vem para o ponto número 5 e toma cuidado para usar uma linguagem simples do teu público e não usar termos técnicos da tua área, você tem grandes chances de ter sucesso. Você tem grandes chances de começar a criar posts que realmente geram engajamento, que realmente atraiam o público que você quer e que levem eles para a ação que você deseja. Quer conversar com você no WhatsApp, fazer um pedido ou querer saber mais sobre o teu serviço. E a gente ainda tem o ponto número 6. O ponto número 6, que também atrapalha muito o engajamento, é a gente não se preocupar em causar impacto. A gente colocar um post por colocar, fazer um conteúdo mais do mesmo. A gente olha lá o que o coleguinha fez e vai lá e tenta copiar e adaptar e não se preocupa em de repente trabalhar despertando a curiosidade ou trabalhar com algum elemento que traga o medo daquilo acontecer com a pessoa, ela parar para olhar, ou de contar uma história dentro do teu post. Ou de colocar lá um tradicional, como fazer tal coisa, como conseguir isso, mas colocando junto um ganho, colocando junto um benefício. Então, quando a gente não olha esses 6 passos, quando a gente comete esses 6 erros, o nosso engajamento ele cai por terra. Então, quando você começa a seguir cada um desses itens, você começa a acertar a mão. E vou colocar um item extra aqui, que talvez seja o item que quem tem sucesso hoje nas redes sociais, quem tem sucesso hoje dentro do Instagram, além de cuidar muito para não cometer os 6 erros que eu coloquei, faz um exercício constante, que é, fiz o meu post e volto e analiso.
ele teve mais ou menos curtidas do que a média que eu tenho. Ele teve comentário ou não teve comentário? Se eu impulsionei, ele trouxe seguidores ou não trouxe seguidores? Então, o item 7, o erro número 7 adicional, é não fazer uma análise daquilo que você já fez. Muitas vezes, quando a gente tira uma horinha da semana para analisar o material que a gente produziu ao longo da semana, a gente tem boas ideias, bons insights, de dizer, olha, ok, não deu o engajamento que eu queria, mas ele já foi melhor que a média. Então, este aqui é um assunto que interessa. Agora, deixa eu olhar aqui as técnicas de construção de conteúdo e ver o que eu posso aprimorar. O que eu posso fazer para deixar essa linguagem mais simples? O que eu posso fazer para gerar mais identificação com o meu público? O que eu posso fazer para gerar mais impacto com esse assunto, já que é um assunto que despertou interesse? O que eu posso fazer para abordar por outro aspecto esse mesmo assunto sem ficar tão repetitivo nas chamadas? Então, o item 7, o erro número 7 que as pessoas cometem é não parar para analisar aquilo que elas já fizeram e tomar proveito disso. E se você quer, além de aprender a fazer posts sem cometer esses 7 erros, se você quiser aprender a construir conteúdos que realmente geram vendas, sem precisar expor tua vida pessoal, sem precisar postar todo dia, sem precisar ficar escravo do Instagram, eu te convido para vir para a imersão Acelera Digital, que é gratuita, uma imersão gratuita. Vai ser um treinamento de verdade, com conteúdo de verdade, que vai acontecer no dia 4/2, vai ser totalmente ao vivo, vocês vão poder interagir comigo, vão tirar as dúvidas comigo, só que não vai ter replay. E eu também não vou mais fazer este evento gratuito, vai ser a única oportunidade de ter acesso a ele gratuito. Lá eu vou te ensinar uma estratégia completa de como você pode aumentar os teus resultados, lotar a tua agenda, atrair os clientes certos, usando o Instagram sem precisar postar todo dia, sem precisar falar da tua vida pessoal e principalmente sem precisar dominar ferramentas complexas. É um método simples, prático e que funciona para que você tenha o principal, resultado. E resultado real, que é a venda do teu serviço. Então a gente vai aprender do zero como construir um funil no Instagram que funciona. O que eu vou fazer para atrair os clientes, o que eu vou fazer para me relacionar com eles e como eu faço boas ofertas para gerar vendas, porque sem ofertas a gente não vende. Quem quer participar desse evento é só digitar aqui enquanto a live está ativa, acelera, e aqui no replay você pode deixar, se está vendo o replay depois, pode deixar também nos comentários escrito acelera, que eu te envio o link com todos os detalhes para você garantir a tua vaga. Como eu disse, vai ter, é um conteúdo de verdade, é um curso de verdade. Vai ter uma oferta no final? Vai ter uma oferta no final, sim. Para quem quiser avançar, para quem quiser continuar contando com o meu acompanhamento e a minha orientação ao longo de um ano inteiro, com acompanhamento e orientação profissional. Mas o conteúdo que vai ser entregue no Acelera é um conteúdo de verdade. É um curso completinho que depois vai começar a ser vendido. Então, aproveita, investe esse tempo, tira esse sábado focado no teu negócio. Porque o nosso papo aqui não é sobre redes sociais. Nosso papo aqui é sobre usar a principal ferramenta de divulgação da atualidade para escalar a visibilidade do teu negócio, para escalar os teus resultados. Certo, minha gente? Então, espero vocês no dia 4/2. Um beijo e uma ótima noite. Tchau!